É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo. Olha, o tema de hoje é para ser um sucesso, viu? Porque a luta que foi hoje para a gente entrar no ar. Mas são coisas que fazem parte da vida. Sejam bem-vindos ao Direct Podcast nessa quarta-feira especial. O Direct, você sabe, é o seu programa aí de podcast de todas as quartas, que a gente senta junto aqui numa mesa para esclarecer algumas coisas do nosso dia a dia, tentando aí ir direto ao ponto e sermos claros e tudo isso cabendo dentro de uma hora, que é o mais importante. Você pode interagir com a gente aqui através do link não, desculpe, dos comentários, dando um likezinho no vídeo, se inscrevendo no canal. Qual é o canal que a gente está rodando aí? O meu? Então tá. O Dudu já manda aí, Dudu. Já manda aí. Já mandou. Dudu na produção, mandando para todo mundo acompanhar o direct de hoje. Ativa as notificações, curte. Olha, gente, a gente está também agora com o Instagram do direct. Muito E bem. a gente precisa da ajuda de vocês para Boa. conseguir transmitir ao vivo também por lá. Temos que terminar a noite de hoje aí com pelo menos 100 inscritos, 100 seguidores lá no direct no Instagram. E comigo aqui hoje, nessa noite especial, o meu amigo, meu querido irmão, Mr. Joe. E aí, como é que tá, Joe? Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite aí. É sempre uma honra estar ao lado de vocês, né? Pessoas não dá pra falar que é bonitas, que são pessoas bonitas, mas extremamente inteligentes. E com Às certeza é uma vezes. honra aí, né? É. Teu arroba, Joarle. @Joarle Mafra, pode seguir. @Joarle Mafra, siga lá. E pode xingar ele também lá no Amém. Joarle Mafra. Pode, Pastor Jackson, e aí? pode xingar no do direct também. A gente gosta de. De Não ver me o que tá xinga sendo não, não xinga xingado. não. Manda benção, manda benção. E É. aí, pastor? Olá, tudo bem? Vocês aí, tudo bem, galera? Hoje o tema realmente promete, né? Ô, A gente louco, já veio claro que sim. discutindo bastante ali no nossos grupos ali, né? E também essa luta gigantesca aí para botar no ar, mas para honra e glória de Jesus, hoje a gente vai falar sobre bastante coisa interessante para edificar a tua vida. O Instagram, @JacksonNogueiras. @Jackson Nogueiras, na produção aqui, Dudu. Também o Dani. O nosso irmão, ali, esqueci o nome dele. O Wendel também. Wendel. Eu tinha O Wendel. gravado Nininha, não sei porquê. O Wendel que tá aí com a gente. Agradecimento à equipe da Marketing 360, que tá sempre com a gente aí. Aliás, estamos utilizando os estúdios deles, né? Aqui Ou melhor, é o melhor. Toda essa equipe top que nos acolheu tão bem. Valeu, galera. E também a Igreja Renascer, que é a nossa chancela aí, né? Carimbo. É o nosso carimbo de autenticidade, que tem a coragem de colocar a gente aqui para falar de alguns assuntos, né? Sangue de Jesus tem poder. Coragem de deixar a gente falar, né? Coragem de deixar a gente falar. E hoje um tema bacana demais, né? Lutado pelo Joarle, eu não sei porquê, mas desde o primeiro podcast E ele já é casado, não dá ele pra entender. queria falar sobre isso, cara. E eu falava, calma, cara, calma. Ele, não, eu quero, as pessoas estão falando, estão querendo. o povo clama, né? O povo clama. E aí ele que é o mais antenado de nós aqui nos feedbacks, né? E tudo mais. Pastor Jackson, qual é o tema de hoje? Hoje nós iniciamos nossa série fantástica, Nossa primeira série, né? Boa. A série sobre santificação. E para começar essa série perfeita, nós vamos falar sobre o sexo fora Boa. do casamento. Até pedindo Olha aí o direito, né, da gente corrigir aí o tema, né? Porque a gente tinha anunciado sexo antes do casamento, aí depois, hoje aqui, Mudamos. enquanto a gente conversava, a gente decidiu colocar o fora, porque também abrange a questão Sim. do sexo antes ou É tudo durante que o não casamento, é só que durante, fora, é né? tudo que não é no casamento com o seu cônjuge ou a sua cônjuge. Isso aí. Boa. Ô, Jô, por que é importante falar disso aí? Bom, esse é um tema muito solicitado, muito requisitado. E É de verdade, as pessoas pedem isso? não é manipulado, né? Não.
São dados reais. São Dados reais. Claro, dados reais. Confiáveis. Fonte Qual é segura. a taxa aí de confiabilidade dessa pesquisa? 100%, é 100%. 100%? Claro. Opa. Rapaz, nem o Datafolha tem ele, 100% de... Ó, Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Bom, esse é um tema que ele parece ser simples, né? Porque ele já foi muito abordado, porém, muitas pessoas que acreditam sobre esse tema sexo antes, fora do casamento, que tem um pensamento sobre ele, não sabe o porquê tem esse pensamento. Se perguntar pra alguém, você considera certo ou errado sexo fora ou antes do casamento? Vou começar com esse, né? Que foi o tema principal. As pessoas, eu acredito que sim, eu acredito que é errado. Por quê? Bom, porque na Bíblia fala que é errado. Aonde? Então eu queria começar com essa pergunta. Bispo, pastor. Calma, calma. Calma, nem sabe a pergunta? Calma. Nem sabe a pergunta. pelo amor de Deus, já começa desse jeito. Isso que tu falou é uma questão interessante, porque até quando a gente, semana passada, decidiu colocar esse tema, né, em questão, eu fui dar uma pesquisada, né? Falei, pô, eu acho que o Joel tá manipulando esses dados aí. Aí eu Pô, fui não dar uma confiou pesquisada. mesmo. Não confiei. Não Mas não confiou. é porque a gente. Tá bom, tá justo, os tá crentes justo. bereanos eram É assim, justo, eram é os que justo. iam atrás da. Aí eu fui dar uma assistida e de fato, né? Eu tive que retroceder na minha opinião, porque a gente vê que tem bastante conteúdo, né? Que fala sobre o assunto, mas Nada decente. que não vão. Não vou dizer que nada decente, né? E também seria muita prepotência, né? Mas coisas que não vão a fundo, né? Assim, não vão no detalhe. E o nosso intuito aqui é tentar ir um pouquinho mais longe, vamos dizer assim. Não vamos Isso. dizer que a gente também vai esclarecer tudo, que sempre fica alguma coisa, mas nós vamos tentar mergulhar um pouquinho mais Se profundo tu, nisso se tu aí. coloca hoje no Google essa Uhum. pergunta, tu vai encontrar muita coisa, só que nem todas apontando pro mesmo caminho. Uma diz uma coisa, outra diz outra, uma se aprofunda aqui, outra discorda, então é difícil ter um conteúdo que tu pode confirmar, não, isso aqui tem veracidade nisso, então é algo difícil de tu encontrar assim na internet, por mais simples que pareça esse tema. É que, na verdade, as pessoas se detêm muito ao é pecado, não é pecado, pode, não pode, e Mas acabam... querem muito essa resposta pronta, né? todo mundo Ah, quer, claro, isso é o que todo mundo quer, com assim, certeza. quanto é que é 2 mais 2? É tanto. Ninguém quer entender o conceito, né, do porquê de fato. Então as pessoas acabam, às vezes, até mistificando ou tornando um papo muito religioso, e a gente aqui está à disposição justamente para trocar uma Boa. ideia mais básica, Essa é a grande questão que me incomoda, né? tá? Por quê? Eu não sei qual é a razão desse questionamento a respeito do pode ou não pode, Uhum. certo? Por quê? Porque eu não sei se a pessoa ela quer esclarecimento para não praticar, e eu não sei se ela não praticaria Sim. se ela soubesse, ainda que alguém explicasse perfeitamente para ela, né? Ou eu não sei se é a questão da pessoa, porque o que eu até encontrei nas minhas pesquisas foi muito isso, né? Gente querendo manipular a questão para justificar Acha brechas. o ato, entendeu? Mas, de qualquer maneira, nós concordamos que precisa de esclarecimento, né? Boa. Eu Sim. acredito que entre no seguinte ponto, tá? Pode ser que não seja isso ou só isso. Mas sei lá, há alguns anos atrás era um conhecimento geral de Uhum. que crente tinha que usar calça. Sim, exemplo. era sim ou não, né? Era Pode ou sim não ou não? pode? E aí a pergunta é, será que esse tema também É um desses. é um desses, é semelhante? Saquei. Acreditavam que era errado, mas hoje... Mudou. O mundo mudou. Mudou. Exatamente. E a pergunta que tu ia fazer, que eu te interrompi, qual era? Vamos lá. Começando a contextualizar, porque ela é só uma pergunta válida. Toma cuidado. Ela só é uma pergunta válida porque a gente não tem uma resposta tão simples. Como é um mandamento, não matarás. Então, por isso que gera tanto essa dúvida. Aonde que eu encontro na Bíblia
a resposta para essa pergunta? Por onde que a gente Cara, ele pode já começou, começar? ele já começou dando pedrada mesmo, Não, cara. ele falou assim, ó, vamos tomar Vamos com cuidado calma. Não, ele falou pra gente no Ele off. falou. Eu vou ser obrigado. Para vocês irem com calma. Ele falou pra gente no off assim, ó, vamos com calma nas bases teológicas, Ai, porque, cara, né? que sem vergonha. Safado. Ai, ai. A grande questão, João, é o seguinte, vamos lá. Esse é um dos assuntos que as pessoas querem que a resposta esteja assim na Bíblia. Claro. Não pode praticar Isso. sexo fora do casamento. fora ou antes do casamento, ou com o seu namorado, ou com não É. sei do que, não sei do que, não sei do que, né? Pode falar, pastor, você quer falar? Não, Dá não. uma respirada de quem ia falar. Eu ia, mas era uma vinheta só. Então, assim, vamos lá. Vamos antes falar do que é o sexo, Boa. dentro dos conceitos bíblicos, certo? Bom, O sexo, ele é algo bom de Deus para o casamento. Gênesis 2:24 diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e juntos eles formarão uma só carne. Ele não é só o ato físico, né? Na Bíblia, ele possui todo um contexto de relacionamento, ok? Então, é um relacionamento, comunicação, fortalecimento dos laços mútuos do casal, e ele faz parte de um pacote. Qual é o pacote? O casamento. Eu vou falar para você que é como se fosse a questão do carro. Você tem um carro, né? E aí a pessoa fala assim: eu vou comprar um carro. Aí quando ela vem com o carro, ela trouxe só a roda. sim. Mas, bom, o carro não é a roda. A roda faz parte, né? Claro. O pneu faz parte do carro, mas não é o carro, certo? Assim é o sexo fora do casamento. O sexo não é o casamento. Ele não é o casamento, mas ele faz parte do casamento. Ele precisa estar conectado, né, do casamento. E aí a questão fora do casamento, é isso, é como você comprar um carro pelo pneu. E a gente precisa entender o seguinte, que a sociedade está passando por um processo de desconstrução, certo? Por exemplo, da família. Então a família, ela começou a ser desconstruída, faz parte de uma agenda espiritual isso aí. Sim. Em seguida, a perda do valor do que é homem e mulher, certo? Em terceiro, a perda do valor do que é fidelidade. Por consequência, esse pacote chamado família, casamento, ele foi perdendo relevância. As pessoas começaram a acreditar que só a questão do ato sexual, né, ela já é o suficiente, né, para isso. Ô, Bispo, Pode falar. nessa linha, assim, eu tenho algo até um pouquinho mais problemático para trazer, né? Acredito muito, Jô, que a tua pergunta referente à base bíblica, a gente tem algumas, sim, algumas bases que nos deixam, voltando à tua pergunta original ali, né? Uhum. Algumas bases que nos deixam claramente, como 1 Coríntios 6:18 ao 20, depois o bispo vai dar uma aprofundada mais nisso, assim, que fala sobre imoralidade sexual, que fala sobre as questões sexuais no contexto geral, e a questão, por exemplo, de Hebreus 13:4, que fala digno de honra entre todos que seja um matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então a gente pode depois trazer etimologia de adultério e tudo mais. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Falando sobre o sexo ainda, propriamente dito, então te dei duas bases, mas vou me aprofundar um pouco no que o Bispo falou ali sobre o sexo. O sexo ele é tão sério que diversas religiões, desde os primórdios da humanidade, utilizam do sexo como um ato religioso para invocar espíritos, para agradar seus deuses, as famosas, vou utilizar o termo, né, as orgias, os bacanais ali que existiam na Grécia, com os romanos, por exemplo. Então, já existia aquilo. A própria Bíblia relata sobre diversos abusos que aconteciam de sexuais, por exemplo,
quando o anjo foi falar lá com a família de Ló e eles foram entregues, né? O anjo foi entregue para a lascívia humana e aquilo foi um ato sexual descrito na Bíblia. Eles abusaram daquela pessoa. Então, o sexo, ele é muito mais amplo e ele é utilizado para ações religiosas. Então, a gente precisa entender esse contexto, sabe? De que o sexo ele tem um objetivo, como o bispo falou, um objetivo bíblico, e utilizar isso fora desse objetivo, segundo o que a Bíblia nos mostra em diversos textos, é justamente agradar a outros deuses. O que que agrada a Deus, entendeu? Ah, é pecado, não é pecado? Eu acho que aqui é um fato. A gente tem aqui, é pecado. Pronto, é um pecado carnal, mas é muito mais do que isso, na minha opinião, sabe? Por que fazer? O que que te induz a fazer? O que que te levou a fazer antes do casamento, É, sabe? um tema que a gente quer entrar sobre o ser pecado, né? É justamente isso, né? É não ser apenas ali uma definição dizendo se é pecado ou não é, e sim entender isso ali à luz da palavra. Exato. Por quê? Porque quando a gente entra nesse tema, o que normalmente é abordado é sobre um exemplo ali que fala sobre imoralidade sexual, Aham. e no significado, acho que vocês até vão entrar nisso, na questão de porneia, que vem do grego. Muitas pessoas associam isso, existe uma linha teológica que associa isso como a imoralidade sexual quando ela é o sexo deliberado, depravado. Que quando o apóstolo Paulo falava isso, é porque naquela região realmente existia uma prática de Região do sexo Coríntios, sim. deliberado. Então, quem defende, digamos, essa ideia de que não tem problema o sexo antes do casamento, defende que não tem problema o sexo, por exemplo, com a namorada, com a noiva. E não defende o sexo com todo mundo. Então é nessa linha que normalmente se constrói essa conversa. Pô, eu não tô fazendo. Não é o sexo deliberado, não é a relação sexual mútua como a gente vê. É uma relação sexual com a minha namorada, com o meu noivo, com a minha noiva. Lembrando que tu é casado, né? É. Só, Não, só para não, que não só haja brechas trazendo, ali. Isso. só trazendo uma linha de raciocínio aqui. Primeiro que namoro não existia naquela época. Isso, é isso que eu ia entrar agora. É isso que eu ia Ok. entrar agora, perfeito. Então, Tá, não mas existia. antes da gente entrar, vamos terminar o assunto, vamos fechar ele, Sim. certo? Então, fora do casamento, há 3 situações, ok? A primeira situação é a prostituição, Ok. ok? 1 Coríntios 6,15 fala um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai ler alguns textos assim. O que é a prostituição? É o sexo em troca, o sexo pago, certo? Sim. Seja para quem paga, seja quem para quem recebe. recebe. E Ok? seja o que está sendo, indiferente do que está sendo pago. Né? Exatamente. Qual é a moeda? A segunda coisa é a fornicação, Ok. ok? 1 Tessalonicenses 4, ele vai falar sobre isso. Ele vai até trazer uma palavra interessante ali, que é a questão do desrespeito com o corpo do outro, Aham. certo? E o terceiro caso é o adultério, que é adultério, que é quando a pessoa está no casamento e ela pratica o Fora. sexo fora do casamento, certo? Bom, no original, no grego, a palavra utilizada ela é porneia, Uhum. certo? Então, algumas palavras no grego, no hebraico, que quando a gente vai puxar ali, elas possuem um significado muito mais amplo Uhum. do que no português. Então, o que a gente precisaria de 3 palavras para falar no português, às vezes no grego ou no hebraico, em outros idiomas, uma palavra Define ela várias coisas. ela define várias coisas, né? Então vamos lá. A palavra porneia, ela tem essa abrangência da fornicação, certo? Você pode pegar, claro, uma pessoa isolada, né? Que vai falar sobre isso de uma maneira. Mas tu pode pegar também um contexto. Eu acho que isso entre os teólogos, as pessoas que manjam disso, é praticamente consenso, cara. Sim. De que porneia, ela tá ligada à questão de fornicação, à questão da possibilidade da prostituição e à questão do adultério, certo? Então essa é uma questão que eu queria trazer aqui para vocês, que o Jorge perguntou, né? Aonde que está escrito Isso. sobre isso, né? Então, aí agora,
a gente pode entrar nessa questão que você falou. Ah, mas no tempo da Bíblia, ele era diferente, Sim. certo? Porque o Joel falou, tem a questão do namorado, tarará, tarará, certo? Vamos lá, Antigo Testamento, por exemplo. Como que eram os casamentos na época do Antigo Testamento? Minha filha Por quer casar dote. com teu filho. E normalmente não escolhia. Ele era um contrato. Está escrito em Deuteronômio 22. Certo? Era um contrato de famílias. Então uma família olha para outra e fala assim, ó, dá para fazer essa junção, certo? Ele não tinha esse casamento que a gente faz hoje. Sim. Mas esse era o casamento. Era o casamento onde havia um consenso familiar e uma aliança, certo? Então, dentro disso, havia um casamento. Há uma outra questão que tem que puxar aí, que é a questão da monogamia e da poligamia. Sim. Porque as pessoas sempre falam desse assunto, tipo, ah, não, mas o cara era casado, mas ele tinha 2, 3 esposas. Isso. 5 concubinas. Mas aí é que tá. Não é porque ele tinha e porque ele é um personagem bíblico que ele fez o que era certo. A palavra de Deus, ela defende o casamento. Não, e mais do que isso, defende ainda uma só mulher. Uma só mulher. É a vontade de Deus desde o princípio foi essa. Certo? E aí a gente vê que todos os casos da Bíblia, todos, sem exceção, Que tiveram mais de que uma, tiveram mais de uma, deu ruim. deu confusão. Deu E- problema. Por quê? Que aí é aquilo que eu falei antes. Porque o sexo, ele tem um envolvimento espiritual. Assim, a gente não pode não tocar nesse assunto, né? Tudo que a gente faz tem um envolvimento espiritual. Uma só carne, quando a Bíblia fala, não é, ele não, o que o escritor ali está fazendo é sendo uma linguagem pura. Mas o que ele está falando é que existe uma unificação entre o homem e a mulher no ato sexual. E quando essa unificação acontece, por exemplo, já existem estudos que dizem que ao fim ali do relacionamento, né, sexual, a, a mulher, após ter o filho, por exemplo, ela mantém traços genéticos do marido. Traços de DNA do marido no corpo dela. Aquilo fica mantido no Como é corpo que é? dela. Quando tem filhos, você fala? Isso é. Na verdade, não precisa nem ter filhos. O estudo que eu tenho, que eu pesquisei ali, ele fala sobre o pós-parto, né? O próprio sêmen do homem no organismo Ele da já mulher, absorve. ele já interfere nesse sentido. Sim. Tá? É como se a pessoa tivesse DNA mesmo Sim. incorporado na No sua corpo dela. identidade, cara. Sim. Isso é muito louco, cara. E aí, quando tu para analisar esse envolvimento de uma só carne, né, de ser uma pessoa, da mudança genética no corpo da mulher, nós ainda podemos ir além na questão espiritual. Então, imagina, quando você perguntou ali, mas tô namorando, não é uma. Não, né, não é, como é que você usou o termo ali de. Não é lascívia, Não é uma como é que é? promiscuidade, Promiscuidade, não é uma depravação. Não é né? deliberado, isso. É uma pessoa que eu já tenho um compromisso. Bom, Cara, deliberado ele é, porque você tem a você prática. delibera. Você ele não é escolhe depravado, fazer. talvez por você não ter vários parceiros. Você tem E um depende, parceiro. porque a depravação, a Bíblia também fala sobre o como você faz. Ok? Provérbios, inclusive, cita isso, sobre como cuidar na hora do relacionamento. A Bíblia ela é magnífica por isso. Agora, quando tu tá lá namorando, por exemplo, e você não sabe se você vai ter uma vida, você vai ter essa mulher, esse Isso é homem pro importante. resto da vida, cara, o que hoje na sociedade te conota uma relação duradoura? O casamento, não é isso? Que te conota uma relação duradoura? É um pacto, uma aliança que você faz com a pessoa, que você está dizendo, olha, eu pretendo viver com você o resto da minha vida, diante dos homens e diante de Deus. Tanto que, o que mais a sociedade fala que não é necessário? O casamento. Se junta, começa a viver junto, começa a ter relacionamento, vive uma vida de casado,
mas não quer ir lá assinar o papel. Por quê? Porque não quer se comprometer com aquela pessoa. Então, a pessoa quer ter um comprometimento sexual, espiritual com a pessoa, genético com a pessoa, mas ela não quer anunciar aos homens e a Deus que ela vai ficar com aquela Isso, mulher, com esse é aquele um- homem, esse é um entendeu? ponto- E sem saber que é se vai ser ou não essa pessoa. Exato. Só, Né? Então é uma no que o Bispo fuga. tinha falado ali, para não perder esse ponto, o Bispo tinha comentado ali sobre a questão das concubinas que tinha, né? E falando ali da questão do Antigo Testamento. Um ponto também que entra muito é nesse, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento todo, a gente vê falar sobre adultério Uhum. e a gente vê falar sobre prostituição, só que não entra nesse tema sobre sexo antes do casamento. Eu acredito eu por questão cultural, porque não existia muito isso, O antes, né? tendo em vista que as pessoas já casavam. Esse namoro, como o pastor falou, namoro Não, é transou, algo de casou. agora. É algo Cara, de agora. o- Então o não ca- entra em cima O disso. caso de José e Maria, ele é o exemplo de como funcionava naquela época, Exato. ok? O noivado deles, o que que era? Era a preparação do casamento. E a Bíblia é clara em falar que durante o noivado, ele não havia desposado de Maria. Então isso mostra que era uma prática, A sim. santidade. Era uma maneira, sim. O que não havia acontecido, a celebração. Isso. Entendeu? Tem gente que fala, que puxa, por exemplo, aquele texto de quando Abraão manda buscar uma mulher para Isaac. E que E- primeiro ele se deitou com ela e depois Isso. que tomou como esposa. Só que você tem que entender o seguinte: aquela mulher foi para Isaac. Acabou. Se ela foi para Isaac, ela viu o consentimento da sua família. Se havia o consentimento das famílias, Já era. havia o casamento. Já casou. Entendeu? É isso aí. Sim. É porque o cara pega e fala assim: não, mas é o período de namoro, é o período da. É aquele negócio que a gente falou nisso. Se Test não tiver drive. exatamente escrito Uhum. dessa maneira, eu não acredito. Então, Não. assim, se houve o consentimento das famílias, se houve o Já contrato, foi. tá resolvido. E, o bispo e pastor, quando a gente fala de, ainda nesse tema do sexo antes do casamento, e a gente falando agora de impacto na vida dessas pessoas que assim o fizeram, o que a gente pode falar? Por quê? Como o bispo citou de exemplo, os reis, rei Davi tinha concubinas, rei Salomão tinha concubinas, e a gente não vê isso ser abordado pelos profetas ou algo do tipo, tinha-se como algo normal, sendo que eles seguiam ali a lei de Deus. Por que que Deus e os profetas não falavam sobre isso, sendo que sempre foi um valor, o sexo pro casamento? Se isso sempre foi um valor, por que que isso tinha de uma maneira tão comum? Por que que não é falado? Isso é falado. Tanto que a Bíblia, ela relata essas informações. É. A Bíblia foi passada a limpo muitas vezes. E essas informações nunca foram tiradas de lá. Lembrando que são informações que comprometem o povo de Israel até hoje. Essa guerra que tem lá, o que que é? Senão uma guerra do povo que nasceu da descendência de Abraão, de Isaac, e de outra descendência Sim. que é a da concubina. Não, e Então, isso tá lá. Da escrava, né? Isso tá Sim. escrito. E da o escrava e das outras mulheres, né? Porque Abraão casou de novo depois, teve outros Isso. filhos. Então, o fato disso estar escrito na Bíblia, na cultura judaica, o fato disso não ter sido apagado da história, entendeu? É o fato de que você precisa fazer com que as gerações saibam que os erros, inclusive dos nossos antepassados, trouxeram problemas gravíssimos pra gente, Sim. entendeu? Problemas gravíssimos. Então, isso é ensinado até hoje nas igrejas. Não, e é mais, eu acredito que até mais, porque Deus fala sobre a questão do sexo, e ele fala sobre os filhos de Deus tomarem mulheres de fora, né? O que isso era que Deus deixa claro. Então, existem sim momentos onde Deus fala: olha, vocês tomaram mulheres deles, mulheres impuras para si. Então, eu discordo que nunca não seja falado. Eu acredito que sim seja falado também. Deus fala, os profetas falam. Paulo, no Novo Testamento, fala sobre isso, sobre como nós lemos ali, né? Então, eu acredito muito que a Bíblia deixa muito claro o contexto sobre o que é um sexo puro, que agrada a Deus, e o que não é. É que muitas vezes a pessoa quer tirar o dela da reta, né?
e quer fazer ali, não, como a gente falou no início, né? Buscar aquela brechinha É. de até aqui eu estou igual o Davi. Mas olha lá o que aconteceu com Davi. O sexo ele é tão sério que Deus manda um profeta, olha só, Deus manda um profeta casar com uma prostituta, ter filhos com ela, para mostrar a impureza do povo de Deus. É, verdade. Entendeu? Então, assim, Deus, para vocês verem como assim, não é só se deitar com um homem ou com uma mulher. Aquilo gera um comprometimento espiritual. Eu queria ler um texto da Bíblia aqui, tá lá em Boa. 1 Tessalonicenses 4. Deixa eu ver aqui qual é o versículo aqui. 1 Tessalonicenses 4. Encontrou aí? Não, tô procurando aqui. Peraí. Efetivamente, estão fazendo. Aqui, ó. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Que vocês se abstenham da imoralidade sexual, da porneia. E que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais como os gentios, que não conhecem a Deus. E que não conhecem, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, cara. Olha que palavra forte essa daqui. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha só, que nessa matéria de quê? Da imoralidade sexual, porneia é a palavra usada. Ninguém defraude o seu irmão. O pastor Jackson falou de uma coisa muito séria aqui. Ele falou da questão de você se tornar uma só carne. Sim. Eu tentei procurar aqui o texto, não encontrei, mas tem um texto que ele fala da questão do homem que pratica com uma meretriz, né? E ele fala assim, por que você se tornará uma só carne com ela? Olha só que coisa louca isso. Né? Ele não fala da fornicação, ele está falando da meretriz, mas esse recorte, por que você se tornará uma só carne, ela é avassaladora. Ela revela o quê? Que quando você pratica o ato sexual deliberado, você está se tornando uma só carne com aquela E pessoa. deliberado é uma palavra, tipo, você escolhe fazer, ok? Você escolheu fazer. Então, o Jorle perguntou, quais as consequências Isso, disso? é isso que eu ia voltar. Quais as consequências? Vamos lá. Consequência número 1. Porque só antes disso, só para eu contextualizar, né? Normalmente, quando as pessoas têm essa prática, elas não sabem, tipo, é um pecado. E pecado por pecado, eu peco todo dia. Exato. Mas o que eu vou enfrentar de consequência na minha vida, no meu casamento? Que mal eu tô fazendo pra mim? O que eu vou colher em relação a esse ato? A primeira coisa, eu tenho assim um pouquinho de autoridade para falar, porque eu casei virgem com 25 anos de idade. Né? Então eu me converti com 17. Ah, foi fácil? É óbvio que não. A gente tava falando em off aqui que esse assunto ele é tão sério que quase todas as vezes no Novo Testamento que alguém fala sobre santidade, ele entra primeiro nesse assunto. Sim. Os grandes problemas da Bíblia, assim, de conflitos, por exemplo, Salomão se perdeu por quê? Por causa disso. É ou não é? É. Davi se perdeu por grande rei Davi. Por causa disso. Abraão, por causa disso. Jacó. Gente, José foi vendido E por tentado. seus irmãos que eram irmãos de outras mães. Não, e ele foi tentado nessa área. Só que ele venceu nessa área. E isso deu direito para os 2 filhos dele a ter herança na terra. Meu, que forte Bom isso aí, ponto, hein? cara. José foi tentado exatamente No que o pai nisso. dele caiu. E ele foi. Olha que E, loucura. cara, ele foi o único que deu herança na terra para 2 filhos, cara.
Muito louco isso aí. Ninguém deu isso. O senhor estava falando em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6,16, né? Você lê aí pra Ou- gente. Ou não sabe, ó, vou ler o 15, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une com a prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí vem o versículo 18, que é o mais utilizado, né? Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Ou Era seja, aí que eu queria chegar. eu menti, eu estou pecando fora do corpo. Aí vem o comprometimento espiritual, que é o meu entendimento. Que é o principal dano que pode causar na tua vida, é o comprometimento espiritual. Físico, Continua, lê o genético e texto. tudo mais. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra O o corpo. próprio corpo. Excelente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aí tá bom. Olha só, 1 Tessalonicenses 4 ele fala: não defraude o teu irmão. É. O que ele tá falando? Ele tá falando do corpo. 1 Coríntios 6 ele tá falando aqui. A pessoa que pratica esses atos, ela está pecando, ela está defraudando o corpo, que é o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala isso de pecado contra o corpo. Exato. Pecado contra o corpo. Primeira coisa é, você está maculando o templo. Primeira consequência. E o que acontece com um templo profanado? Ele é habitação para demônios. A presença de Deus não está ali, Exato. certo? Se o templo é o lugar onde há o Espírito Santo, a presença de Deus não está ali. E aí, cara, é a grande questão. A pessoa pode defender o que for. Não, eu acho que não é errado. Eu acho que não é errado. Eu acho que não é errado. Pois é. Mas vê se depois a pessoa não se sente mal. Sim. Vê se ela não perde o brilho no olhar. Olha só para dar na cara de quem fala qualquer coisa diferente disso. Versículo 20, tá? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no teu corpo. Olha. Cara, pelo amor de Deus, assim, ó, você alguém defender que você agrada a Deus fazendo sexo fora do casamento, é você ir contra qualquer coisa que Deus defende na Bíblia. É incrível isso, assim. E a gente tem um problema sério nesse sentido, que é o seguinte: os outros pecados, por exemplo, a mentira. A mentira a gente consegue pegar, Sim, né? A pessoa que faz alguma coisa, você consegue. Agora, isso é o tipo de coisa que se as duas pessoas não comentarem, cara, ninguém vai saber nada. Entendeu? Só que ela vai perdendo essa sensibilidade do espírito. É. Ela vai perdendo as convicções que ela tem, porque ela tá defraudando seu próprio corpo. Né? E ainda falando na questão de consequência, se a gente puder talvez materializar e trazer exemplos reais para dentro de um casamento. Ótimo. Por exemplo, tem os dois exemplos, tá? O exemplo 1, eu namorei, tive relação sexual e terminei esse namoro. Quais consequências, traumas, tanto psicológico como espiritual, eu trago para minha vida e eu tive relação sexual nesse casamento e eu casei. O que eu também trago pro meu casamento legal, baseado nisso? Outra pergunta. Na minha opinião, primeiro que assim, né? Você tem um relacionamento que você tem o ato e você faz sexo e termina com esse relacionamento. Na minha percepção, o comprometimento espiritual ele começa a gerar marcas mais duradouras na tua vida. Então, por exemplo, você fica mais propício, porque como você já visualizou a cena e o ato específico frente a frente, você fica mais propício ao terror noturno sexual, por exemplo. Então, a você ser... É porque a gente tem um outro podcast que a gente vai falar mais não sobre precisa isso. se aprofundar muito mais. Mas você ir lá e Ter você sonhos. ter o sonho, por exemplo, com uma mulher ou com um homem que te possui Algo durante que o consumo o de casamento. pornografia também produz. Exato, mas ele fica muito mais propício para você porque o teu corpo ele já tem
esse sentimento, já sabe o que acontece. E aqui, diferente do bispo, eu e a minha esposa, por exemplo, nós casamos sem ter relação, eu e ela. Mas eu não casei virgem. Antes da minha esposa, eu tive relacionamento e eu passei por isso. Eu precisei ser curado até para saber o como tocar na minha esposa. Então, a gente está falando aqui no off, e eu citei isso. A Marjorie, a minha esposa, ela foi a primeira mulher que eu tive em santidade. Então, é, se eu tive em santidade, é um relacionamento diferente, a forma de tratar é diferente, a forma de olhar é diferente, a forma de cuidar, sabe? O amor é diferente do que você ter uma tratativa que você Boa. vai, usa e joga fora, ou vai, é usado e joga fora. E hoje o que o mundo prega é isso, entendeu? Essa libertinagem, essa lascívia, essa situação de contemplar o outro com um lobo Boa. mau, sabe? E eu acho que também uma questão sobre isso é que você passa a, a olhar as pessoas como um objeto de prazer, Isso, como um lobo. né? Inclusive já é comprovado até pela ciência na questão da pornografia, que a pessoa que tem esse hábito, que daí não deixa de ser uma porneia, Sim. porneia, pornografia, a Diretamente, né? imoralidade, né, sexual, a pessoa ela começa a olhar para outras pessoas com um olhar impuro. E você entende o que Jesus quis dizer. Sim. Quando ele fala assim, lá atrás, e é um assunto que eu quero falar daqui a pouco sobre revelação, sobre a revelação de Deus que impacta na santificação. Sim. E Jesus fala assim: vocês aprenderam que não adulterarás. Mas eu tô falando para vocês que aquele que olhar por uma mulher De forma impura. de forma impura, ele já adulterou. Sim. O que Jesus estava falando? Cara, de uma mente contaminada, Sim. né? Porque você olhar para uma pessoa, por exemplo, a pessoa está na igreja, num ambiente de santidade, E num aí tu ambiente... olha, Como que você consegue olhar para uma pessoa aleatória com uma conotação sexual? então, e é isso que eu tava dando meu exemplo. E, cara, tu precisa ser curado disso. Isso é difícil, entendeu? Tu precisa E a- receber um E trabalho aí de o cura. Jackson falou do casamento dele, né? O que tu também comentou, pô, a pessoa já namorou, já teve, e agora ela vai casar com outra pessoa. O que ela precisa fazer? Cara, ela precisa passar por um processo de santificação, cara. Sim. E santificação é separar-se. Tem uma pessoa da igreja, um dia, se ele quiser, ele vai contar essa história. Ele já contou publicamente esse testemunho. Mas que ele namorou a pessoa que ele tava e ele teve os atos. E aí, cara, sabe o que começou a acontecer? Treta entre eles namorando. Porque o ato sexual fora do casamento, ele não é uma só carne, ele gera um sentimento de posse, Exato. entendeu? Ele produz algo de posse. Ela é minha, só que ela não é, porque você não é casado. E a pessoa começa a desenvolver um ciúme exagerado, entendeu? Essa questão de tu não conseguir, segunda consequência, que já estava aqui na minha listinha para falar para você. Você para de observar as virtudes da pessoa E só pensa no. e só pensa na parte sexual. É. Você tem a tua concepção prejudicada, que na verdade o namoro é isso. Pô, se tu quer levar adiante isso, você tem que saber o que sobre essa Boa. pessoa. Sabe, Se lógico. ele é trabalhador, né? Se ele é uma pessoa honesta, o pastor Jacques falou no casamento, se ele trata bem a mãe, porque se ele trata bem a mãe, ele vai tratar bem uma esposa. Sim. Não é? Se ele trata bem a sua família, se ele é uma pessoa que tem objetivos, você consegue enxergar essas virtudes na pessoa quando você está, cara, desconectado dessa questão. Conhecendo ela. Porque se tu tá conectado na questão sexual, você só vai pensar na questão sexual. Não. Entendeu? E só fazer uma pergunta ali, uma subpergunta que me veio agora na cabeça. Na Tinha opinião, uma outra coisa, mas eu esqueci sobre isso. na opinião de vocês, na questão de consequência ainda, tá? Existem consequências diferentes para essa mesma ação, tanto para o homem como para a mulher? Sim. Na minha opinião, sim. E eu posso dar um exemplo que eu ia dar vinculando aqui. Olha como a ação, como o diabo é sujo pra caramba nessa área. Ló teve a cidade dele toda destruída por causa da promiscuidade, certo?
Certo. certo? Abraão orou e pediu para Deus livrar a vida de Ló e da família dele, certo? Certo. Ok. Quando Ló é salvo, a esposa dele morreu e ele ficou com as duas filhas. O que que as duas retardadas fizeram com o pai? Embebedaram o pai, ok? E tiveram relações sexuais incestuosas com o pai. Aí tu vai parar e vai pensar, não, não tem problema nenhum, eles estão perpetuando a humanidade. As idiotas não pensaram que poderia existir homem na face da terra, além do pai delas. Aí elas vão lá, uma enxadada, uma minhoca. Cada uma fica grávida. Ok? Eu não acredito que tu deu esse exemplo, cara. Aí ficaram Não grávidas. acredito. O homem teve. E aí eu vou dar o. Eu vou falar Vai lá, aqui. vai lá. Eu fui obrigado a descontrair, pelo amor de Que é Deus. isso? Tava. E aí, Ló teve uma consequência na vida dele. O pecado gerou uma consequência na vida dele, ok? Mas o comprometimento físico, emocional, perpetuando aquele ato, veio deliberadamente pelas filhas. Ao ponto de a geração gerada, geração gerada, a ponto de os filhos gerados a partir dele, os povos gerados a partir daquele relacionamento, serem povos que Deus detesta e abomina, ditos na Bíblia, entendeu? Deus abomina esse povo. E aí eu trago a questão da consequência no corpo mesmo da mulher, entendeu? A mulher, ela começa, quando a mulher começa a ter relações sexuais, a mudança química dela, o corpo dela começa a mudar. Ela tem impactos no próprio corpo. Então, para a mulher, eu acho que ainda é mais sério, sabe? Se entregar para um homem. Eu sou pai de uma menina e eu aprendi muita coisa com isso, assim, sabe? De buscar diante de Deus, cara, como é que eu vou ensinar para minha filha o como se portar? Eu tenho buscado isso diante de Deus, porque meu, muda completamente a vida de uma mulher, entendeu? Muda completamente a situação da mulher quando ela tem um relacionamento sexual. E aqui nós iremos ter uma mulher para falar sobre isso. Inclusive, se alguma das meninas estiverem nos ouvindo aí, uma das pastoras, a minha esposa, coloca ali Boa. também, por favor, no comentário, porque isso é importante pra gente, tá? Uma coisa legal também sobre essa questão de consequência é que a, a paixão, né, ela é um ato químico, né? Ela é um ato de você olhar para aquela pessoa e entender que você construirá uma família com ela, né? Sim. Então, e a presença do ato sexual nisso aí, nesse momento pré-casamento, ela ela pode prejudicar na seguinte questão. Muita gente fala sobre isso, né? Ah, eu preciso testar. Porque como que eu vou saber O test que vai drive. rolar uma química nessa pessoa por uma vida inteira? A questão ela tem que ser invertida, né? É, eu já atendi pessoas com problemas de casamento que quando casaram, elas tiveram um problema de comparação, Ah, terrível. entendeu? Porque, tipo, o parceiro atual ou a parceira atual não tiveram um desempenho que outras pessoas no passado tiveram, né? Quando, na verdade, o casamento em santidade ele é bacana porque você descobre essa pessoa é, juntos, né? E eu queria dar um depoimento aqui de uma pessoa que a gente conheceu uma vez, uma menina que ela, ela já tinha uma vida ativa nessa área e ela se converteu. E ela se converteu, cara, convertida, assim, sabe? Uma parada. Real. Ela teve uma experiência muito forte com Jesus, muito forte. E as experiências que ela teve foram, assim, foram muito. Antigamente, né? A vida antiga dela foi uma vida muito complexa nesse sentido. Só que quando, cara, ela se converteu, ela se converteu. E aí ela conheceu um menino na igreja. E esse menino, ele era virgem, Puro.
entendeu? E ela pegou e ela teve uma decisão. Ele quis namorar ela e ela decidiu que o namoro deles seria um namoro extremamente rigoroso nessa questão de aproximação. Ela decidiu. Você vê, a pessoa que já tinha uma experiência. Uhum. E por quê? Porque ela não queria que ele fosse tentado ao ponto de perder algo tão precioso dele antes Sim. da hora. Cara, quando a pessoa me contou isso aí, eu fiquei impressionado com o posicionamento dela. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que essa questão ela vai amadurecendo ao longo da história, né? Então, chega uma hora que a Bíblia para de falar, por exemplo, dos casamentos poligâmicos. Casamentos não, das pessoas que tinham muito, né? Muitos relacionamentos. E Paulo começa a bater nessas E Paulo pessoas. começa a bater nisso. O que eu entendo sobre isso? E, aliás, Jesus começa a bater nisso, Sim. falando, inclusive, essa questão. Quem olhar para alguém com olhar impuro já está pecando. Na minha opinião, eu creio que Deus, que é insondável, a Bíblia diz que ninguém pode sondar o coração de Deus. Ele vai se revelando com mais profundidade. Sim. E Jesus, ele veio cumprir, e a palavra cumprir ali do original é a palavra completar. Ele é a plenitude da revelação de Deus. Então Deus vai se revelando ao longo da palavra. E em Jesus ele se revela. Ele revela a verdade. Ele revela a profundidade, entendeu? Do que é Deus. E essa revelação ela é tão forte que ela começa com uma das coisas mais difíceis do ser humano, que é ele ser perdoado. Ele ser conectado com uma nova vida. Ele era um cara que devia e agora ele foi resgatado. Ele está salvo. Salvo pela graça. Quando Jesus se revela nisso, o homem que entende essa revelação, a mulher, ele não consegue mais ser o mesmo, cara. E aí entra a grande questão. Santificação. Por que eu preciso me santificar? Por que eu preciso me guardar? É porque é uma regra? É porque o bispo fala, o pastor está falando, o Joe? Não, tem que se guardar porque é pecado ou não é? Cara, por isso que eu falei em off, eu não sei se a pessoa que entende, que terminar esse podcast falando assim, legal, tô esclarecido, se ela vai andar em santidade. Se ela quiser fazer, ela porque vai não fazer. depende de conceito. É. Depende do Metanoia. quanto você recebeu a revelação de Cristo na tua vida. Boa. Não, é a Entendeu? metanoia que Cristo faz em nós, né? Ele muda a tua mentalidade, ele muda a tua forma de olhar as pessoas e as coisas. Se a gente não entrar nesse tipo de análise, a gente fica perdido numa teoria vã. E a gente faz aquilo que Paulo fala para Timóteo não fazer, né? Para de sentar em rodas de velhas caducas que ficam contando qualquer coisa, qualquer lorota. A gente precisa desmistificar algumas coisas. E aqui falar de uma forma leve, né, como a gente está falando, mas buscar esse conhecimento de fato. Cara, existem embasamentos bíblicos, existem histórias bíblicas, e para mim o que mais, por alguém que já teve fora da igreja e já passou por isso, mesmo frequentando uma igreja, o peso do pecado, o peso, o constrangimento que isso gera em você cara, surreal. Surreal. E, desculpa, pastor, tão importante quanto a pessoa conheceu sobre o assunto, a gente está já entrando na reta final aí, né, Dani? Quanto tempo a gente tem ainda? 10 minutos? Show. Então tem tempo aí. Então, olha só. Talvez, se não der tempo, talvez o próximo podcast a gente fale só sobre santidade, então. Pode ser. Boa. Eu Porque tenho é mais bom. perguntas ainda. Porque a gente gastou bastante tempo falando sobre essa questão, né? Mas vamos lá. Puxa. Vamos na pergunta. Vou lá, vou na pergunta. Vai Então, na vou pergunta. aproveitar. A gente Desculpa. tá ao vivo também, pessoal, no meu Instagram ali, @JacksonNogueira. Você pode acompanhar a gente ali no Instagram. Boa.
Seguinte. Tô no seguinte cenário. Tô namorando. Cara, lembrei. Mas agora eu já emendei a pergunta. Já vai. Lembrei. vai. Tô no seguinte cenário. Tô namorando. É o homem, a mulher da minha vida. Eu vou casar, mas a gente já fez ou tá Eu fazendo. espero que seja mulher. Né? A gente já A fez gente vai entrar em outro ou tá assunto. fazendo. E agora? Né? Claro. Padrão. Era isso que eu ia falar. É isso? Era isso. Maravilha. Então, Aí. pode seguir. Oh, É, Deus. o mais importante do que você saber é o conceito, que agora você sabe, certo? Falamos sobre o assunto. A ignorância já não existe, já é É. pecado agora. E talvez tenha várias pessoas que estejam nos assistindo que de fato tenham essa prática, né? O simples fato de você se incomodar com isso, ele já é um bom sinal. É. Ele já é um bom sinal. O ruim é quando a pessoa ela já nem sente mais. Entendeu? Então, mais do que você saber disso, é você conversar sobre isso. Sim. Certo? Então, pô, o cara já tem. Cara, fala com alguém sobre o assunto, fala com o teu pastor, fala com o teu líder. Sabe? Primeiro de tudo, confessa isso. Não para que você seja recriminado. Não para que você seja julgado, taxado. Não. Mas para que você possa ser ajudado, porque isso não é fácil, cara, lidar com isso. Segundo, pô, você acredita que essa pessoa é o amor da tua vida, certo? Pô, que legal. Honre a vida dela, O que custa esperar fazendo mais um voto, pouco? um voto de santificação por um tempo, Sim. para que quando vocês casarem, vocês possam viver essa experiência. A experiência de ter feito o que tinha que fazer. É. Segundo, eu sei que essa pessoa ela é importante para você e você a ama. Mas você não ama mais a Deus? Será que Deus também não merece o teu melhor nesse sentido? A Bíblia fala assim em Hebreus 12:14: sem paz e sem santificação, Ninguém agrada a Deus. verá a Deus. Sim. Ninguém verá a Deus. Entende? Então, cara, tu quer certamente que o teu casamento seja abençoado. E o teu casamento com essa pessoa que você está namorando seja abençoado. Ele vai ser abençoado com a presença de Deus. Então conversa sobre isso. Faça um voto. Segura a onda. Conversa e se aproximem de Deus. Porque quanto mais perto de Deus você tá, entendeu? Menos necessidade de ultrapassar limites você vai ter. Entendeu? Mais prazer você terá na presença de Deus. Pode ir. Não, eu ia comentar ali, bispo, a questão, cara, se tu ama, primeiro que tu está namorando, eu acho que tu tá só apaixonado ainda. Tu vai amar mesmo depois, assim. O amor e a paixão são coisas diferentes aos meus olhos. Você pode ter amor sem paixão e amor com paixão, né? Mas são coisas diferentes. Então acho que, cara, vale o preço de pagar. Mas, Joali, termina ali tua pergunta ali, porque pelo horário. Não, esse era o principal ponto ali, a questão de, pô, eu já tô namorando, eu tive. Porque na grande maioria das vezes que é o que normalmente é falado. Eu tenho eu não posso ter uma relação sexual com uma pessoa que não vai ser o meu marido, a minha esposa. Mas eu tô namorando, eu sei que vai ser o meu marido, eu sei que vai ser a minha esposa. Então, seguindo por esse caminho, eu não posso ter, sendo que lá na frente a gente realmente vai casar. Então, normalmente entra por essa linha, né? As principais. Aí não é deliberado, muitas vezes. Porque como que a galera cai? Aí falando, eu pastor de jovens muito tempo, né? Como que a galera cai? É de forma... a circunstância provoca a queda. Nesse caso do sexo fora do casamento ou antes do casamento, né? Tá lá num beijo, o beijo se aprofundou, aquele beijo virou uma mão lá, mão aqui, o espaço para o anjo não existe mais, né? Ficou mais colado do que deveria e Pronto. existia um termo que nós utilizávamos, que eu vou me proibir aqui Amém. de utilizar, Obrigado. mas acontece Aleluia. que, cara, a circunstância, ela vai te levar a cair.
Então tu entende que não é mais você não delibera mais sobre o teu corpo, uma vez que a circunstância te fez cair, você proporcionou uma circunstância que te fez cair. Mas uma vez, cara, que começou aquele relacionamento, aquela relação sem uma escolha, cara, hoje vamos sair do culto e vamos para casa fazer sexo, eu e você que estamos namorando? É lógico que você não vai falar isso para tua namorada, entendeu? É uma coisa que vai acontecer. E vai ser uma Ou vai. circunstância. Agora sim. Você já chegou nesse nível. Não, se já chegou nesse nível, cara, inferno. Mas assim, tu, che- A tu gente combinou chegaria, que eu não falaria isso. tu chegaria, Ele não segue, ele não segue. tu chegaria pra Não tua se esposa, controla. por exemplo, depois de um encontro de casais, depois de ter orado e tudo mais, tu pode falar isso, entendeu? Porque tu São tá em as santidade. ciladas da mente, né? É o Exato. cara que fala assim, eu... É igual pornografia. Aconteceu. Não, não aconteceu, cara. Tua mente planejou isso minuciosamente durante o dia, a semana e todas as É coisas. igual a pornografia, sempre tem gatilho. O cara É. não pode ficar sozinho, é frustrado no trabalho. A gente poderia se aprofundar um podcast inteiro sobre isso. O cara é um frustrado, é um cara que não consegue, procrastinador, é o cara que não consegue fazer nada e se frustra com tudo na vida. Chega em casa, vê uma televisão, põe lá o vídeo, vê uma teta pelada ali na televisão e começa a se masturbar, Até que entendeu? Cara, nada a esculachando. ver, cara. Não, é porque isso é aquilo que eu falei antes ali no áudio. O cara já tá acabando. Tá indignado. É porque assim, a galera é safada e começa a buscar uma brecha na lei pra pecar, cara. E Deus não é lei. Não se trata disso. Não se trata de é pecado, não é pecado. Eu posso ou não posso. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que o bispo falou. Cara, a graça se manifestou na minha vida, eu sou transformado. E ponto. Se a Acabou, pessoa. cara. Aí entrando mais nessa onda, assim, né? Pronto, Se a pessoa, desabafei. se a pessoa tem a Mais revelação uma água, consegue? do que Jesus fez na sua vida, ela não vai colocar Jesus em segundo lugar. É isso aí. Né? E a gente não fala isso sobre o tom de dizer assim, você não viveu uma experiência com Jesus. Talvez você tenha vivido, mas você se perdeu no meio do caminho e isso acontece. Então, volta às práticas das primeiras obras. E o primeiro passo é reconhecer. Cara, tá errado. Eu preciso me consertar. Quero agradar a Deus. Pô, eu vou falar sobre isso. Eu vou expor, vou abrir meu coração. Claro, cuidado com quem você vai abrir o teu coração, né? Mas fala sobre o assunto, fala, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Entendeu? Porque já virou uma prática rotineira. Eu já não consigo mais pensar em outra coisa, já não consigo. E faz um voto. Faz um voto com Deus de santificação. Né? No próximo episódio, segundo episódio aí sobre santificação, a gente vai falar sobre santificação aí. Falar mais sobre o contexto. Mais sobre o contexto da santidade mesmo, do que da prática, né? Pessoal, a gente precisa encerrar. O papo tá bom aí. Boa. O bispo falou que hoje era para bater na mesa. Se empolgou, passou dos limites, né? Não. Valeu, Joe. E aí, como é que você tá se sentindo? Seja franco. Pô, bom demais, né? Bom demais. Essa é verdade, verdade, verdade? Claro, sempre. Fala aquilo que tu queria falar antes do podcast. Não, depois ele fica no grupo falando que a gente não falou disso, que a gente não falou daquilo. Não, responderam. Eu respondi perguntas. todas as perguntas hoje, hein? E enrolou pouco. É. Bom, vamos lá. Realmente foi um tema bem abrangente, né? Quando a gente olha apenas na Bíblia, como vocês citaram, a gente citou muitos, são muitos textos e eles precisam de uma ligação entre eles, mas Sim. escrachadamente, assim como diz, não matarás, tu não vai encontrar. Mas o que sempre moveu e até move meu coração, até sobre esse assunto, eu até pensei, será que eu consigo ir lá e falar que eu acho que não é pecado, mas para mim Colossenses fala isso, seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração. E nunca consegui ter paz em relação a esse tema, porque o Espírito Santo em ti, não adianta, não importa o que a Bíblia, o que a letra vai falar, o Espírito Santo vem em ti e não
te deixa ter paz em relação a isso. Tudo o que tu precisa fazer escondido, isso eu aprendi muito cedo. Tudo o que tu precisa fazer escondido ou esconder de alguém, você não deveria estar fazendo, entendeu? Agora, o que tu pode fazer e falar para as pessoas, olha, eu fiz isso. Cara, isso agrada a Deus, entendeu? Então, na minha opinião, assim, eu deixei claro, bem claro a minha opinião, mas cara, tem um caminho de salvação. Eu passei por esse caminho. É um caminho que tu precisas ter uma metanoia na tua cabeça, uma transformação. Tem um caminho de escape, sempre tem um escape. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele dá pra gente a oportunidade de restaurar a nossa vida. Então, cara, se tu tá envolvido numa situação, pede perdão pra Deus. Depois, conversa com alguém, troca uma ideia, mas, sabe, eu acho que é isso, assim, E a que gente falou teria que mais deixar. sobre o sexo fora do casamento, mas tem várias outras coisas, né? Não, tem a promiscuidade Tem a dentro do casamento. tem a promiscuidade dentro do casamento, tem outros tipos de vícios, É, né? Que a gente às vezes se enfia nessas coisas e quando tu vê, tu já tá atolado, né? não consegue sair Já não mais. consegue sair. E para tudo isso tem um caminho, né? E o Boa. caminho é você. E o nosso intuito aqui, ele não é colocar peso, não é ser o acusador, não. É te mostrar um caminho. A gente até combinou fora do ar que a gente não daria conclusões, que a gente deixaria com vocês, com a nossa audiência. Mas o pastor Jack não se segurou. Ele não se segurou, mas ele tá ligado no movimento, para que você tome a tua própria conclusão. E eu, para encerrar, eu quero falar o texto de Romanos 12, 1-3, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo E e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, tinha um sacrifício que era um animal, né? No Novo Testamento, não tem mais um sacrifício de santificação, que é um animal. O nosso sacrifício é Jesus Cristo, né? Mas nem por isso a gente deve deixar de sacrificar. A nossa santificação vem através da conversão em O Cristo. sacrifício que a gente tem que entregar, que Deus espera de nós, qual é? É a santificação. Isso. É o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou na igreja para prestar o meu culto a Deus. O teu primeiro culto não é o que você presta na igreja. É a tua vida. O teu primeiro culto é o teu corpo santificado. Isso aí. Boa. É o teu corpo santificado, Isso aí. é o teu sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. Sejamos crucificados com Cristo. É isso aí. Valeu demais, pessoal. Comentários tem aí, Dudu? Comentários? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente não tem nem tempo Não para tem, né? comentário, Não tem tempo, mas o Dani vai dar uma colherzinha de chá pra gente. Deixa eu ver aqui. Direct. Já foi? Manda conta. Não, eu acho que já encerrou Tem aqui, ali. tô com mano. aberto aqui. Tá? E aí? O que fala? Rafael Ribeiro falou: Joarley, com I no final, complicado, disse que a voz do povo é a voz de Deus. Não, eu não falei isso, né? Mas O Joarley disse a voz do povo. talvez é a o voz de Joarley Deus. sim, O né? Joarley falou, você não. Eu não. E Eduardo Pontes Bombazaro, kkkk. Boa noite, queridos. Sou atrasado, Pai do Senhor Jesus. Good Star. Good Star é minha mãe. Que delícia. Ah, hein? é? Tem bastante Ou o João palminha. Arthur. Ou o João Arthur. Espero que seja o João Arthur. Eu tô atrasado. Espero que não seja o João Arthur. Muito bom debate. E é isso. Não, isso não é um debate, gente. Quem colocou ali por último ali foi quem? Mari Cunha. O que ela falou ali? Aqui está sem imagem. Até que horas? Bom, Na pessoal, conta valeu. aqui. Olha, lembra, isso aqui não é um debate, tá, gente? Porque para ter um debate tem que ter um contraponto, né? E a gente não tem contraponto aqui. Isso é uma conversa. É uma conversa, como o pastor conversa. fala aí, uma conversa de amigos na mesa, falando sobre um assunto, tentando chegar numa conclusão, às vezes confundindo mais do que esclarecendo, mas estamos tentando. Na próxima semana
nos encontramos aqui. Se você é dono de uma pizzaria, gostaríamos de patrocínio. Se você quiser nos patrocinar, a gente come ao vivo a pizza aqui, tá bom? Até Dani vai semana ficar que vem. feliz. Se inscreva no nosso canal. Entra lá no Instagram também, nos segue, nos ajude a compartilhar todo o conteúdo que a gente vai postar por lá. E é isso aí. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu! Valeu!